governo brasileiro ainda não adotou as exigências em relação à celeridade das ações de indisponibilidade de bens, direitos ou valores, conforme determinam as resoluções do Conselho de Segurança da ONU? Eu poderia dizer o seguinte, bem, nós estamos no começo de um novo governo, né? Então eu acho que aí tem que fazer alguns cortes, né? O Gafi já vem falando, apontando deficiências no Brasil em relação a talvez as medidas de congelamento desde 2010. Nós demos um primeiro passo, posso dizer assim, em 2015, com a Lei 13.170. A lei, claramente, o Gafi fala isso claramente, não foi suficiente, ela tem deficiências graves. Precisávamos, então, revisar essa lei. Existe um projeto de lei apresentado no Congresso e agora, é claro, nós estamos falando de tempos parlamentares, assim, um apetite parlamentar, o grau de negociação do governo com o parlamento. Então, provavelmente, o que a gente espera é que isso seja resolvido quanto antes, até para atender essas exigências do Gafi. O Brasil, né, é um grande, poderia dizer assim, um grande ator no cenário internacional e não quer ficar de fora dessas medidas, dessa luta, digamos, contra o financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro. Então, o importante claro, que é difícil você calcular por que não fez e quando fará. Porque não fez, não fez. O que nós temos que olhar, eu acredito que no que nós temos que esperar e trabalhar forte para que se resolva é resolver o quanto antes as deficiências por meio de um projeto de lei, aprovando um projeto de lei. Acho que essa é a grande... Você está mencionando o 10.431 de 2018. Exatamente. Esse projeto é o grande, talvez seja o grande projeto em relação a essa temática. Até porque esse projeto foi desenvolvido para buscar resolver aquelas deficiências identificadas na Lei 13.170. Então, se você fizer uma leitura do projeto 10.431, ele basicamente refaz ele refaz toda a lógica das medidas a serem adotadas para o congelamento, toda a dinâmica de como deverá ser feito, quem faz o quê, o papel de cada órgão, e sana aquelas deficiências. Ou seja, ele não exige mais que se tenha um decreto presidencial a partir do qual se cumpre a obrigação que está prevista na resolução. E homologação judiciária. E nem há homologação judiciária. Quer dizer, você espera que as medidas sejam medidas cautelares preventivas, é claro. Quando se fala medidas de congelamento, você está falando assim, medidas de indisponibilidade dos bens daquelas pessoas que são suspeitas de estarem vinculadas a grupos terroristas ou serem terroristas. São medidas cautelares, portanto, você não tira a propriedade nem a posse, você não tira a propriedade dos bens daquela pessoa. No entanto, essa medida se tornam indisponíveis para aquela pessoa. Não vai poder, por exemplo, se for um dinheiro, ela não vai poder transferir, sacar, depositar, nem fazer nada com aquele montante. Então a ideia é essa. É claro que, se houver depois do devido processo legal, certamente o judiciário será invocado, como qualquer processo em relação a qualquer delito. Não há dúvida nisso. Então ele já dá um passo à frente em relação à lei, como ela está, a 13.170. Ele já, por exemplo, dá mais agilidade, em primeiro lugar, a que se cumpra a obrigação prevista na resolução, por um meio cautelar ainda num ambiente administrativo, e o terceiro é a possibilidade de se criar as listas nacionais de terroristas, assim, claro, respaldadas por provas, por coisas robustas dentro do processo que amparem aquela decisão de se incluir na lista. Então eu acho que esse projeto, ele realmente traz bastantes inovações em relação a como estava a Lei 1370. Ok, e essa sua resposta ela já responde a próxima pergunta que eu ia fazer, que eu vou endereçar ao professor Lasmar, que é saber o seguinte, a redação como está proposta, a forma como ela foi proposta, na sua visão, ela atende aos requisitos globais de prevenção ao financiamento do terrorismo? Ela não é voltada para criar uma legislação de prevenção ou de combate ao financiamento do terrorismo. Ela é um projeto de lei que está voltado à execução das resoluções do Conselho de Segurança voltados para o combate do financiamento do terrorismo e principalmente mais especificamente das listas de congelamentos de bens e ativos das pessoas designadas. É importante só fazer essa diferença. Mas nesse aspecto, como o Bernardo colocou, ela avança bastante na nossa legislação anterior. Ela menciona expressamente que os bens devem ser congelados em questões de horas,
e a expressão que o GAFI usa, que sempre falou do Brasil, foi exatamente isso, em questão de horas. Ela permite que, além das listas internacionais, que outros governos, outras autoridades também possam pedir esse congelamento ao Brasil. Então, isso também é outro ponto de atenção que o GAFI tem levantado, e ela aborda especificamente a questão da criação da lista nacional. É uma legislação que já prevê os procedimentos administrativos, né, o aviso da Polícia Federal em relação à questão das fronteiras, a Comissão de Valores Imobiliários, para ver os bens, etc. Então, eu acho que ela responde bem ao que tem sido solicitado no Brasil no que diz respeito à execução dessas resoluções do Conselho de Segurança. Bernardo, eu acho que essa pergunta aqui ela é para você. Tem toda a experiência aí na tramitação dos projetos anteriores que aconteceram. Você acha que o projeto de lei número 10.431 de 2018, da forma como ele foi apresentado, ele tem condições de passar dessa maneira, ou ele vai sofrer muitas alterações em relação à redação original? Ótima pergunta, Firmino. Eu estou acompanhando de perto a tramitação e a negociação do projeto no Congresso. Ele é um projeto caminhado pelo Executivo. Eu participei na época da elaboração do projeto, participei da negociação do projeto, participei também em praticamente todas as etapas do projeto enquanto ele esteve no Executivo. E agora acompanhei no final do ano passado, 2018, a tramitação no Congresso e tenho acompanhado de perto com o apoio da assessoria parlamentar do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É difícil você fazer um cálculo, a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas o que eu digo é o seguinte: da forma como ele foi apresentado ao Congresso, na medida em que nós vínhamos acompanhando as discussões, a ele foram apresentadas várias emendas, vários substitutivos, várias tentativas de obstrução de pauta, isso dentro da dinâmica do Congresso, que é absolutamente soberano para fazer essas discussões. Assim tem que ser, né? Quer dizer, a casa do povo, as discussões têm que ser as mais variadas, isso é absolutamente legítimo. Mas o que nós vimos é que, pelo menos na nossa avaliação, considerando que o GAFI já tinha mais ou menos feito uma pré-análise do projeto 10.431, da forma tal como ele foi encaminhado, já tinha dado uma sinalização de que ele estava adequado, entendemos que o ideal seria não mexer, até para agilizar a aprovação, e aí, o quanto antes a gente cumprir os prazos que o próprio GAFI nos estipulou. Então, o ideal seria que ele fosse aprovado assim, porque ele já tinha, digamos, a chancela técnica do GAFI. Mas é claro que dentro do Congresso as discussões são variadas, as visões são variadas e foram apresentadas algumas propostas de emendas. Muitas delas eu olhando, fazendo uma análise, comparando o que é o cenário internacional e da forma como o GAFI exige, eu não achei que não eram adequados, não melhorariam o projeto, muito pelo contrário, tornariam ele mais pesado, emperrariam um pouco a dinâmica como ela está prevista da forma como está. Outros tentaram incluir mais algumas questões, ou, por exemplo, derrubar a questão da medida cautelar administrativa, voltar para a decisão judicial. Isso o GAFI já disse que não é adequado, então isso seria absolutamente inoportuno para esse projeto. E outras discussões, algumas coisas mais de ajustes de terminologia dentro da técnica legislativa, como se faz um projeto de lei, que são absolutamente legítimas. O que nós entendemos é que esse projeto, e isso o GAFI tem falado o tempo todo, o Brasil, o Executivo está absolutamente ciente disso. Temos que aprovar isso quanto antes. Então, quanto menos discussões houver, e quanto mais rápido ele for aprovado, melhor para nós, do ponto de vista do cumprimento em relação aos prazos estipulados e acordados entre o Brasil e o GAFI. Então, o ideal seria que ele fosse aprovado como está. Já houve, quer dizer, esse projeto saiu do Executivo com todas as chancelas das consultorias executivas dos ministérios envolvidos. Então, portanto, teve uma análise jurídica de mérito, de constitucionalidade, a fundo dentro do projeto. Todos foram unânimes com esse texto. Ele tem essa questão da chancela internacional do GAFI, então entendemos da forma como ele está, o ideal seria que ele fosse aprovado assim. É claro que nós não podemos garantir que assim será, mas o ideal, e eu acho que o Executivo irá fazer todas as gestões com o Congresso Nacional para que ele seja ou aprovado da forma como está, ou que seja alterado o mínimo possível para que não descaracterize essas questões que o GAFI já apontou como sendo adequadas.